Oi, gente, tudo bem? Um bom dia para todos, né? Uma boa tarde, uma boa noite para quem só tem tempo de assistir a aula em horários diferentes, certo? Porque nem todos os alunos têm aparelhos eletrônicos em casa, não tem um notebook, um celular, a não ser por intermédio aí do celular, né, da mamãe ou do papai, certo? Então, desde já eu vou me apresentando, eu sou a professora Camila, vou acompanhar vocês durante o ano de 2021, certo? Espero que vocês gostem e tirem bastante aproveito das nossas aulas à distância, tá ok? Então, vai aí um grande abraço e um beijo bem grande para vocês. Espero que o nosso ano seja um ano de vitória, de progresso e de saúde, né? Já que essa vacina já está praticamente aí batendo na nossa porta. Espero Deus que dê tudo certo para todos nós, tá bom? Pois bem, vamos iniciar aqui nossa aula de hoje, né, vendo dois conteúdos diferentes, né, e também iremos exercitar esses conteúdos num livro de língua portuguesa, que já está aqui no nosso slide, certo? Toda vez que a gente for iniciar a nossa aula, sempre vai ficar disponível para vocês o conteúdo da aula, o nome da disciplina e as páginas que vocês irão exercitar aí em casa com o auxílio do pai ou da tia do reforço, certo? Eu queria até pedir a vocês que pedissem aos pais de vocês que sempre botasse alguém para acompanhar as aulas com vocês, tá bom? Até mesmo pela questão da dúvida, um esclarecimento, já que não temos aqui a presença de vocês em sala de aula, né? Porque é bom a gente sempre tirar dúvida, né? Apesar da nossa aula não ser ao vivo, né? Mas é bom que um adulto esteja acompanhando vocês para ajudar aí nos esclarecimentos e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Sobre fonemas e sons e também sobre a ordem alfabética. A ordem alfabética já é um conteúdo que a gente já vem absorvendo desde a primeira série, né? Todo mundo, eu acredito que já ouviu falar sobre a ordem alfabética, a importância da ordem alfabética, certo? Pois bem, pois vamos lá, tem início a nossa primeira aula. Bem, antes da gente começar aqui a falar um pouquinho, a gente vai aqui primeiro entender o que é uma letra. O que é uma letra? O que você entende por letra? Ó, se bem que antigamente, certo, existia essa questão de não ter essa nomeação da palavra letra, né? As letras, digamos assim, elas eram representadas por símbolos, né? Nem à toa que se você já tiver observado aí algum filme de época, né? Principalmente esses filmes que envolvem a questão da vida egípcia, né? Dos romanos, né? Você já observou que lá nos sarcófagos, né? Nas pirâmides, sempre tinha aquelas imagens, né? De desenhos, né? Bem mesmo, digamos, antigo, né? Digamos assim, para não confundir tanto aqui o nosso conhecimento, certo? Pois bem, então a letra, voltando aqui para o nosso tema, a letra, ela tem a função de quê? De apresentar graficamente o que nós escrevemos, certo? Por exemplo, nós temos conhecimento, né, que o nosso alfabeto ele é formado por uma grande variação de letras, certo? E cada letra tem aí o seu próprio som, onde esse som é nomeado de fonema, certo? Onde já é o que? A apresentação sonora dessa letra. Então, a letra e o fonema, elas são duas coisas distintas, certo? Por que elas são distintas? Porque a letra é o que nós escrevemos, é o que nós apresentamos através da escrita, né? Já o fonema é a apresentação dessa letra através do som, ou seja, através da oralidade, através da voz, certo? Então, como exemplo, certo? Nós vamos ter aqui a primeira palavra aqui, que eu peço até você para acompanhar em casa, né? Que é a palavra faca. Quando eu leio a palavra faca, né? Eu pronuncio também o som, né? Oralmente falando, foneticamente falando, eu falo a palavra faca. Quando eu passo a palavra faca para escrita, se eu for fazer a contagem dessa palavra, eu observo que ela tem 4 letras, né? Quando eu vou fazer a contagem fonética dessa mesma palavra, eu já observo que ela tem 4 fonemas, porque eu consigo pronunciar o som de todas essas letras, né? Ó, fa, K, né? Fa, K, né? Eu sempre consigo encaixar o F com A e o C com A, né? Totalizando então aí 4 fonemas também, ok? Temos aqui já um segundo exemplo, que é a palavra talha.
talha. Quando eu passo a palavra talha para a escrita, eu observo que ela é composta por 5 letras, né? Se eu for transcrever essa palavra talha para o papel, escrevendo ela se torna aí uma contagem total de 5 letras. Mas, foneticamente, a palavra talha, ela já não vai ser formada por 5 letras. Mas por que, professora, que não vai ser formada? Se observar aqui bem, o LH, junto com a vogal A, já torna um som único. É como se eu estivesse falando apenas um único som, o LH se tornasse apenas um som fonético, né? Associado aí com a vogal, tornando então aí, ó, talha. Ou seja, quando eu pronuncio talha, eu observo que o T com A, ele faz associação fonética, né? De ambas as letras, né? O tá, né? Eu consigo falar o T e o A, né? O tá, e o lhá também, certo? Mas o lhá, quando chega aí no lhá, eu não consigo pronunciar nem identificar foneticamente falando, né? O L e o H distintos. É como se o LH se tornasse apenas um único som, dando então aí a ideia de apenas 4 fonemas, certo? Então, os fonemas, eles podem ser de menores unidades distintas da fala. Ou seja, posso mudar até o significado dessa palavra trocando apenas um único fonema, ou seja, apenas uma única letra. Eu quero que você observe aqui nesse monitor aqui do lado, né, que tem aqui a palavra bola e que a letra B está destacada em vermelho. Se eu utilizar essas mesmas quantidades de letra, né, ou seja, utilizar aqui o O, o L e o A, trocando apenas o B com outra letra, com outro fonema, eu já irei formar uma palavra diferente, com um som e até mesmo um significado diferente. É o caso aqui da palavra cola, né? Eu observo que o O, o L e o A permaneceram, mas a letra C foi trocada aí, certo? Aliás, a letra B foi trocada aí pela letra C, formando aí a ideia de outro objeto, né? Que no caso é cola, né? Temos também aqui um novo exemplo, ó, gola e sola. Então, os fonemas, eles também têm um grande valor nessa questão da importância do som, né? E também a questão da associação desse som na escrita, que muda bastante aí o significado da palavra, certo? Então, aí deu para dar uma ideia bem legal, né, de como é importante a gente conhecer bem os sons das letras, né, e aprender também a escrever essa letra corretamente para poder associar aí uma sílaba legal para poder a palavra não ficar fora do contexto ortográfico, tá certo? Vamos aqui também a um exemplo que é muito comum as pessoas se confundirem, né? Temos aqui a palavra guilhotina. Quando eu pronuncio a palavra guilhotina, se eu for transcrever essa palavra para o papel, eu observo que ela tem um total aí de 10 letras, não é? Se eu fazer a contagem, se você contar aí no seu monitor, você vai observar que a palavra guilhotina é formada por 10 letras. Mas quando eu pronuncio o som gui, eu automaticamente, né, ou melhor, foneticamente, eu anulo aí o som do U. É como se o U não fizesse parte da sílaba gui, né? Como se eu estivesse apenas falando do G com I, gui, certo? Mas nós sabemos que a palavra guilhotina ela é formada por 10 letras, por quê? Porque segue uma regra gramatical, que é a questão do som de algumas sílabas, né? Sabemos que o G com I forma G, né? Se eu escrever o G com I no papel, é totalmente diferente de quando eu escrevo o G, o I, né? Quando eu escrevo e quando eu leio essas sílabas, eu já percebo tanto visualmente, né, quando eu vou escrevê-las, né, como também quando eu vou fazer a oralidade delas, ou seja, quando eu vou falar essas sílabas, eu já vejo também que o som já muda completamente diferente, já fica diferente, certo? No caso aí do lhó também, como eu falei anteriormente, né, que o LH se torna apenas um som, né, tornando então aí a palavra guilhotina, que é formada por 10 letras, se torna aí uma palavra formada com 8 fonemas, né? Porque é como se eu tivesse retirado 2 letras aí dessa palavra, né? Por conta do som fonético que o gui e o lhó torna, certo? Vamos aqui também a mais um exemplo, muito comum hoje, nós observamos aqui a palavra hoje. Quando eu pronuncio a palavra hoje, né, eu já tenho uma ideia que seja falando de algum momento. Hoje, né, hoje eu vou para a escola, hoje eu vou ter a minha aula, certo? Quando eu vou passar essa palavra
para escrita, certo? Eu sempre observo que, às vezes, algumas pessoas, elas sempre esquecem, sabe de quê? De escrever o H, né? Ou seja, porque as pessoas já estão tão acostumadas a ouvir aquela palavra, né? Que às vezes não tem aquele treino, não tem aquele preparo para transcrever aquela palavra que ele escuta e acaba esquecendo que tem uma regra gramatical onde o H ele tem um som mudo, certo? Não é à toa que a palavra hoje, apesar de ser formada por quatro letras, foneticamente ela só tem 3 fonemas. Por quê? Porque o H ele não tem o som, ou seja, o som dele desaparece. Eu não consigo pronunciar o som do H, é como se eu falasse apenas mesmo o G, né? Certo? Bem, como eu falei para vocês agora há pouco, nessa questão das regras ortográficas e da forma como temos que escrever as palavras corretamente, né, devido à questão da letra e à questão do som que aquela letra proporciona, né, quando a gente vai fazer a contagem fonética dessa palavra, é sempre bom a gente ter em mãos, sabe o quê? Um dicionário. Gente, o dicionário, ele é o maior, digamos aqui, a maior ferramenta de apoio para a gente aprender a escrever direitinho, certo? Por isso que é sempre bom a gente estar sempre lendo, exercitando. Espero que você tenha um dicionário em casa. Quem não tem, é bom comprar, que a gente vai sempre estar utilizando em algumas atividades que a gente vai fazer no decorrer do ano, certo? Sem falar que o dicionário ele é de fácil manuseio. Por quê? Porque o dicionário ele é formado pela ordem alfabética, certo? O dicionário ele é composto por palavras em ordem alfabética, ou seja, se eu estiver interessado em procurar uma palavra que comece com A, eu vou lá na parte do começo do dicionário, né, na parte onde tem a letra A, que sempre é grifada, dependendo do modelo do seu dicionário, ele sempre se encontra em destaque, no caso aqui, como eu estou circulando para você aqui, de vermelho, certo? Se você observar aqui, essa página aqui já é composta, certo? Por palavras que começam com a letra F. E o dicionário, ele dá uma dica. O legal do dicionário é que ele dá a dica para você, até da questão da separação de sílaba. Ele também orienta você como é que você deve pronunciar aquela palavra, certo? Nós temos aí, no decorrer do ano, um estudo com palavras onde o X tem um som de Z, o som de S, certo? Então, o dicionário, ele dá essa dica para você. Quando tem uma palavra lá que o X tem um som de S, o dicionário, ele explica para você que aquele X tem um som ali de S ou de Z. Não é legal assim? Por isso que espero que você se torne esse ano um leitor, busque sempre estar lendo, porque quanto mais lemos, mais a proximidade nós temos nas palavras, e também isso também desperta na gente a confiança de escrever aquela palavra com mais certeza de que ela não está escrita da forma errada, ok? Espero que você pegue essa dica aí, tá bom? Para você levar aí durante todo o seu percurso escolar, certo? Obrigada aí pela atenção, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.